Boa noite. Obrigado a todas as presentes, os presentes que estão nos prestigiando e sejam bem-vindos à última noite do festival. Em sua quinta edição, o BC Foto Festival propõe o tema Resistir, Persistir e Existir, para nortear sua programação e apontar para a necessidade de buscar novas possibilidades e caminhos, e ao mesmo tempo não negligenciar as conquistas históricas e o caminho trilhado até aqui. Mesmo tendo que se reinventar, o festival não perde sua essência em trazer um conteúdo de qualidade relevante para o aprimoramento de nossos conhecimentos. E neste ano, o BC Foto Festival é totalmente gratuito, graças aos esforços dos seus realizadores, Lucila Horn, Flávio Fernandes e Marcelo Fernandes. O BC Foto Festival é uma realização do Estúdio Brasil Imagens. Conta com o patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura, Fundação Cultural e Prefeitura de Balneário Camboriú, e tem o apoio de Floripa na Foto, NEFA, Núcleo de Estudos em Fotografia e Arte, Rede de Produtores Culturais da Fotografia do Brasil, BC Foto Espaço, Galeria Virtual do BC Foto Festival, o ELFA, o Encontro de Livros de Fotografia de Autor, a Laura Laverne, o OIA, Observatório de Interações no Ambiente, e o Instituto Iandé. Hoje nós teremos a palestra com Marcelo Greco, a fotografia japonesa, o trauma das bombas. Marcelo Greco, nascido em 1966, trabalha com fotografia desde 1996. Fez diversas exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior. Tem trabalhos em coleções como Coleção Joaquim Paiva, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, Fundação Cultural de Curitiba, Pinacoteca do Estado de São Paulo e etc. Foi curador-geral do Festival Paraty em Foco em 2008. Em 2009, criou a Scholler Edition, editora especializada em edições limitadas, assinadas e numeradas pelos artistas. Ministra o curso Fotografia Autoral no MAN, parceiro do NEFA desde 2015, e atualmente desenvolve projetos de formação, curadoria e edição de livros pela Rios Greco. A fotografia como forma de expressão está sempre atrelada à vida do autor. As experiências de todos os âmbitos influencia e transforma a forma que o indivíduo se relaciona com o mundo. Quando o indivíduo ou uma sociedade vive uma experiência traumática, a forma que passamos a enxergar o mundo e se relacionar com ele se transforma a curto, médio e longo prazo. O Japão é o único país da história da humanidade a sofrer o impacto da devastação de 2 bombas atômicas. A fotografia é uma boa forma de abordar as questões da transformação da sociedade através do olhar de seus autores. A palestra fará um breve percurso sobre o que as bombas provocaram na fotografia das gerações posteriores ao apocalipse nuclear. Fique então com a palavra, Marcelo Greco. Boa palestra. Bom, boa noite. Primeiro, aqui a gente tem que seguir um certo ritual e eu vou seguir esse ritual porque eu acho importante, que é agradecer ao pessoal do festival, os parceiros, né, Marcelo, Flávio e Lucila, porque a gente já trabalha junto há muito tempo e a gente já conseguiu realizar bastante coisa nesse período todo, né? Então, eu quero agradecer a vocês por mais uma oportunidade. Depois eu quero agradecer aqui o público que está aqui, tem muita gente que eu conheço, e poder falar para muitas pessoas que eu conheço, especialmente nesse assunto aqui, me deixa mais à vontade, porque eu posso cometer gafes e erros sem muita dor na consciência, né? Essa palestra eu resolvi fazer, primeiro porque ela tem muito a ver, na realidade, com o tema, né, do festival, e porque a fotografia japonesa como um todo, ela é o tempo inteiro, né? A sociedade japonesa como um todo, ela é um tempo inteiro uma sociedade de resistência, e de resistência de uma maneira, e de persistência, e de uma maneira que eu acho profundamente bela e particular. Eu estudo fotografia japonesa desde 2008, e eu nunca tinha me sentido à vontade para falar sobre fotografia japonesa até há pouco tempo atrás, quando eu efetivamente resolvi criar um curso, que eu ainda estou em fase de elaboração, sobre a fotografia japonesa, porque
é uma das coisas mais complexas, ricas e sofisticadas que eu já estudei em fotografia até hoje. E então é um assunto que, para cada coisa para cada pequena parte dessa conversa que eu tiver aqui com vocês, existe, na verdade, um verdadeiro abismo, um buraco monstruoso por baixo de cada uma dessas coisas. Então, para eu chegar na questão da bomba, eu vou ter que fazer uma pequena apresentação do que aconteceu com a fotografia antes da bomba. Porque a gente precisa entender um pouco o que era o Japão em relação à fotografia antes da bomba acontecer e o que virou depois, né? Muita gente no Ocidente fala da fotografia japonesa após a Segunda Guerra Mundial, especialmente os movimentos do Grupo Vivo e do Grupo Provoke, né? E se pautam muito em cima disso, mas a história da fotografia é muito mais ampla e muito mais sofisticada. E eu acho que para a gente poder entender um pouco esse movimento, né, especificamente pós-Segunda Guerra, a gente precisa fazer um panorama um pouco mais amplo. Esse panorama um pouco mais amplo, para mim, começa no século XIX com as gravuras ukiyo, que eram muito difundidas e eles eram realmente especialistas nesse assunto. A gente precisa entender um pouco a questão do Japão e entender certos aspectos dessa cultura, né? A sua profunda relação com a imagem, né? A cultura japonesa é muito relacionada e presa e vinculada à imagem, né? Como a imagem e o verbo, né? Ou seja, a ação, são duas coisas que estão absolutamente conectadas e a gente não pode dissociar isso, né? O Japão, na sua própria forma de escrita, é totalmente visual e simbólica, então a gente tem que entender que falar de imagem no Japão é um assunto particular. Falar de fotografia, precisamos falar de suportes, e falar de suportes, precisamos falar da história do Japão com o papel, que remonta ao ano de 630. Né? O Japão, desde 630, desenvolve tecnologias de papel e é um profundo conhecedor em métodos de... A história da indústria gráfica japonesa é muito antiga e muito rica e muito sofisticada. E não é à toa que tudo isso culmina e leva a uma cultura do livro de fotografia que tem números que são absolutamente estarrecedores, né? Então, se você pegar, por exemplo, dois fotógrafos japoneses dos mais conhecidos, como o Daido Moriyama, que é um dos que eu vou falar, e do Araki, que é um outro muito conhecido, eles dois têm mais de 700 livros publicados. Então, é um volume que eu acho que a fotografia brasileira não alcançou esse volume em 50 anos de fotografia da metade do século XX para cá, né? 70 anos de fotografia. E eles têm isso em dois fotógrafos. Então, é uma relação absolutamente particular, é complexo, e eu vou tentar ser muito rápido na primeira parte para a gente poder olhar um pouco esses livros desses fotógrafos que foram predominantes e determinantes na fotografia após a Segunda Guerra Mundial. Então, eu vou aqui passar uma apresentação e, a qualquer momento, se alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor, levante a mão aí, acene, o pessoal da produção fica de olho e me pergunta. Eu acho que quanto mais a gente puder interagir, melhor. Tá bom? Então, eu vou começar compartilhando aqui. Então, vamos lá. Eu vou tentar ser bem rápido nesse início, porque realmente eu estou preocupado muito com o tempo, né? Eu enxuguei a palestra, e até agora eu acho que essa palestra, se eu quiser, vai demorar mais de 2h30, 3, e isso não vai ser possível, né? Então, para falar um pouco da fotografia japonesa, eu resolvi começar a falar um pouco das gravuras e das pinturas japonesas que são do século XIX. E eu vou me ater única e exclusivamente a dois artistas, o Hokusai e o Hiroshige. Por que eles são importantes? Porque eles vão fazer gravuras que vão influenciar a pintura europeia do século XIX, né? Por exemplo, Van Gogh foi influenciado por eles, os impressionistas foram influenciados por essas gravuras quando essas gravuras chegaram na Europa. E eles tinham que seguir rigores técnicos muito radicais, eles tinham que ter aprovação da censura
para poder fazer essas gravuras, e os dois inovaram na época, né? Então, aqui eles vão tratar nas gravuras das questões dos eventos da natureza, os vulcões, terremotos, que fazem parte da cultura japonesa. Então, você tem um povo que resiste e persiste às questões dos grandes eventos naturais, né? É o Japão, né? Isso está intimamente ligado à cultura japonesa e o formato da cultura japonesa. E isso faz com que eles aprenderam a lidar o tempo inteiro com essa relação da impermanência, da força e da fragilidade da vida, né? Que a vida apresenta. Então, é interessante aqui, quando a gente entra aqui no trabalho do Hokusai, e essa é a gravura mais conhecida do Hokusai, o tempo inteiro nessas gravuras a gente vê essa luta e essa incrível batalha entre a natureza, a força da natureza e o homem enfrentando essa natureza, né? Para a época, para vocês terem uma ideia, essas vistas do Monte Fuji, que é sempre o foco dessa coleção do Hokusai, elas, para a época, elas foram feitas em grande formato, que era 26 por 38 centímetros de tamanho. Olha que para nós hoje isso é um tamanho pequeno, mas para a época isso era gigantesco. E eles tinham que ter a aprovação da censura e eles tinham que seguir regras rígidas. Tinham que ter 8 cores, tinham que ter, não sei, um limite de 72 tonalidades de coloração, enfim, era um processo bastante sofisticado. Mas a gente vai perceber, por exemplo, nas composições, né, o quanto ele valoriza o homem, o quanto o homem luta com a natureza, né, o quanto o homem está reconstruindo e refazendo aquilo que foi destruído pelo terremoto, pelos terremotos, pelos acidentes, pelos grandes eventos naturais. A luta com a natureza de novo contra o vento. Então, é um relato em forma de gravura que já mostra uma série de especificidades desse olhar japonês para o mundo, né? Aqui eu poderia mostrar muito mais disso, mas eu vou seguir meio rápido, tá? Em 1855, a cidade de Edo, que é, na verdade, hoje Tóquio, sofre um grande terremoto e morrem mais ou menos 140 mil pessoas. E o Hiroshige resolve fazer uma série chamada 100 Vistas de Edo, ou de Edo, agora não sei muito como é que é a pronúncia, e são 100 vistas no formato vertical, o que já é bastante interessante para a época, né? Ele é aprovado, ele faz essas 100 vistas, os tamanhos das imagens também são mais ou menos de 26 por 37, e em ambos, a curiosidade que tem aqui é que elas têm um formato muito próximo do que é a fotografia no formato 2x3, né? Essas 100 vistas foram divididas em temáticas, né? Primavera foram 42, depois verão ele fez 30, que fala no outono 26 e que fala do inverno 20. E é muito interessante porque ele faz um mapeamento da cidade de Tóquio, e é um tipo de abordagem muito utilizada por fotógrafos depois no século XX, onde você constrói um mapeamento, percorre e vai fazendo um certo registro de uma paisagem. Aqui, o interessante, né, que a influência europeia já, né, o Japão se abriu em 1855, né, e a influência europeia, né, da construção de construção de imagens usando perspectivas, esse tipo de coisa aparece no trabalho dele. Mas o que é mais interessante é que são os tipos de enquadramento que ele faz, né? Ele apresenta aqui, por exemplo, a gente vê aqui, né, esse recorte desse braço e dessa perna desse pescador, mostrando aquela paisagem ao fundo, né? E nós estamos falando de gravuras do século XIX, década de 50 do século XIX. Esse tipo de enquadramento, a fotografia vai apresentar somente a partir da metade do século XX, com mais ênfase, né? Esse tipo de exploração de enquadramento, né? Ou aqui, por exemplo, essa é uma obra que influenciou muito o Van Gogh. Van Gogh fez um quadro sobre uma ponte inspirado nesse trabalho aqui do Hiroshige. Olha aqui, por exemplo, né, esse cavalo em primeiro plano, radical aqui, e a cidade acontecendo ao fundo, um cotidiano, uma imagem bem de um cotidiano de cidade, é uma imagem, para mim, muito fotográfica. Muito seguindo um padrão que os fotógrafos vão usar depois, a exaustão na metade do século XX em diante. E nós estamos falando de algo do século XIX.
né? O cotidiano, né? Aqui o animal que acabou de comer a melancia, são temáticas de um cotidiano, né? Essa também o Van Gogh usou como inspiração para fazer um trabalho também, né? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia do que era. Aí, no final do século XIX, a fotografia já está permeando, né, a cultura japonesa. A primeira câmera chega em 48 e os primeiros estúdios já são da década de 60 do século XIX. O Japão se notabiliza por fazer colorização de fotografias, onde as temáticas são exatamente as mesmas temáticas que a gente vê nas gravuras do Hiroshige e do Hokusai, sempre num primeiro plano as pessoas num cotidiano banal e o fundo uma paisagem, né? A sofisticação dessas colorizações, ela chega na Europa e a Europa vai consumir isso brutalmente. Criam-se estúdios e mais estúdios de fotógrafos e de colorizadores de imagens fotográficas. Vão se comercializar muito cenas como essa, remontando a ícones da cultura japonesa, que naquela época já não existiam mais, por exemplo, um samurai, né? E a coisa fica de uma tal maneira, tão sofisticada, e a profusão disso é tão gigante, que no final do século XIX, eles não sabiam mais, né? Se você faz uma pesquisa sobre essa questão dessas imagens, você encontra várias imagens com créditos diferentes. E agora, em julho, vai ser lançado um livro sobre esse fotógrafo, Shimoka Renjo, que eles falam, o livro chama-se Fotografias atribuídas a Shimoka Renjo, porque eles não têm certeza, não tem como atribuir com certeza que essas imagens são desse fotógrafo. Tamanha a profusão disso, né? Então, rapidamente aqui, só para vocês verem, né? Em 1853, os portos são abertos, né? O Japão ficou durante 200 anos fechado para o mundo. Se alguém tentasse sair do Japão e fosse pego, ele podia ser executado. E em 1853, os portos são abertos, né? Olha só, em 1889, a primeira sociedade fotográfica japonesa aparece. Não tem relação nenhuma com a vida profissional, como fotógrafos profissionais. São amantes da fotografia, o que viriam a ser depois os fotoclubes, esse tipo de ação, né? A primeira exposição em 1893. A primeira revista em 1894 sobre fotografia. E em 1895, o primeiro álbum de fotografia, o primeiro livro de fotografia, ainda no formato de um álbum, e que repete um pouco a estrutura das gravuras ukiyo, né? Então, exatamente a mesma forma, com os mesmos textos, as legendagens, né? 1896, uma segunda revista lançada. 1900, a Associação de Fotógrafos Amadores é criada, né? E aí a gente vai indo, né, com uma série de dados. Em 1923, o Fukuhara Shinzo publica o primeiro livro de fotografia nos moldes que a gente entende hoje o que é um livro de fotografia, sendo a fotografia construída dentro do livro nos moldes que a gente vê. Então, nós estamos falando de algo que já remonta 100 anos, ao surgimento do primeiro livro de fotografia nesses moldes, né? Anteriormente a isso, os livros que já existiam eram todos naquele formato mais de álbum. Aqui não, né? Esse cara, na realidade, ele vem da Europa, em 1913, então ele era muito influenciado pelo que estava acontecendo na Europa com a fotografia. E ele faz um livro chamado Paris et le Sien, que é o Rio, né? De novo, tem um outro terremoto, aí surge associações, as diversas associações que tinham se unem, criando uma grande associação de fotografia. Esses caras, a revista Açaí Câmara, que é uma revista que durou durante muito tempo, também é lançada, e essa revista introduz no Japão os trabalhos do Moholy-Nagy, do Man Ray e do El Lissitzky, acho que é assim que fala o nome dele.
E isso provoca uma questão muito interessante, porque a fotografia, inicialmente, nessa primeira metade do século XX no Japão, ela não é uma fotografia semelhante ao que se fazia na Europa e nos Estados Unidos. Enquanto na fotografia na Europa e nos Estados Unidos, a fotografia é muito vinculada a uma fotografia de rua, de cunho documental, um documental social, a fotografia no Japão, nessa primeira metade do século XX, ela está fortemente ligada aos movimentos artísticos. Eles têm profundas discussões e brigas, porque eles não querem, eles acham que a fotografia é um meio de expressão artística e não um meio de reprodução e de documentação da realidade. Eles rejeitam a fotografia como um documento da realidade. E isso é muito interessante, porque é um percurso absolutamente distinto do que a gente tem acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. A tradição deles é a tradução, o entendimento da fotografia como uma forma de expressão artística desde o início, desde o começo, né? Em 1933, mais ou menos, esse fotógrafo, Natori Yonosuke, ele retorna da Europa e ele vai parar em Osaka e ele vai introduzir o conceito do fotojornalismo nos Estados Unidos, no Japão. E, a partir daí, o cenário japonês começa a ter algum tipo de relação com uma fotografia mais social, mais documental. Porém, a gente está em vias, né, em 33, em vias de estourar a Segunda Guerra Mundial, né? Em 1938, efetivamente, essa guerra vai estourar. E aí vão acontecer algumas coisas que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Eu estou passando rápido aqui pelos slides, porque realmente eu não quero deixar de mostrar com cuidado e detalhes o assunto principal daqui, mas vejam como, desde o início ali atrás, né, essa relação do Japão com a imagem, essa relação do Japão com grandes eventos naturais, né, e eu não chamo de catástrofe, porque os eventos naturais não são catástrofes, catástrofes é o que a gente provoca, mas não o que a natureza faz, e o quanto isso aparece nas imagens, o quanto o cotidiano aparece nas imagens, o quanto o olhar deles é educado de uma maneira em que a nossa sociedade ocidental tem que se educar. Então, quando a fotografia aparece, esses caras estão já explorando, estão andando numa velocidade muito adiante do que está acontecendo no Ocidente. Então, aqui, eu só mostrei aqui, vou passar rapidamente por alguns trabalhos. Esse é o trabalho do Natori Yonosuke, que é um trabalho de fotojornalismo, né, de documentação. E aqui, alguns poucos fotógrafos de 1915 a 40, que são fotógrafos já no que eles chamam de fotografia moderna japonesa, que é uma fotografia mais com cunho artístico, né, de uma expressão pessoal. Bom, aí, só para vocês saberem, fotografia no Japão chama-se shashin. Shashin, onde sha significa reprodução, cópia, e shin significa verdade. Bom, vamos lá. A partir de 38, quando estoura a Segunda Guerra Mundial, todos os movimentos artísticos no Japão e todas as diversas formas de uso da fotografia no Japão ficam censurados. Ninguém pode trabalhar com fotografia, a não ser se for para criar fotografia de propaganda política para o governo japonês, para o império, em relação à guerra. Então, existe um verdadeiro buraco dentro da produção fotográfica japonesa durante o período da guerra. Porém, antes disso, a produção fotográfica está totalmente vinculada ao livro,
né? E eu vou mostrar alguns livros que são interessantes e que são publicados ainda na década de 30. Então, aqui em 32, o Horino Massal, ele publica esse livro, que é um projeto gráfico muito baseado na Bauhaus. E ele explora as paginações do livro, muito pensando já nos mesmos usos, né? Vejam que a fotografia aqui desse barco, né, tá deitada, muito mais com apelo para a estrutura gráfica da imagem do que, na realidade, para uma reprodução ou uma documentação do que é esse barco. Em 1933, o Koichi Kiyoshi publica esse livro, e é o primeiro livro que se tem notícia de um livro publicado de forma independente, porque ele custeia esse livro todo. Em 1938, o Kumagai Motoishi, tá o O maiúsculo aqui, faz esse livro, e esse livro é patrocinado pelo que é hoje a Fundação Japão. E ele já é um livro objeto, porque ele foi construído num formato de leporello. Desculpa, errei aqui, não é. Esse aqui é o primeiro livro, o livro do Kumagai Motoishi, é o livro que fala, é o primeiro livro que se tem notícia de uso de imagem em página dupla, que a gente chama de página espelhada. E agora sim, o livro do Kokusai Bunka, Shinkokai, os nomes em japonês para mim são muito difíceis, é um livro que já é considerado um livro objeto. Ele é feito em escala industrial, ele é feito em larga escala, né? Só que ele é feito no formato leporello, para ser usado e montado em cima de uma mesa. Então, a gente vê aqui ele já, por exemplo, algumas imagens, né, nesse formato panorâmico, né? Só que ele é montado para ser visto, é um livro para ser visto dessa forma, montado em cima de uma mesa. Então, vejam quanto isso antes da Segunda Guerra Mundial, né? O quanto essa relação do Japão com o papel, o quanto a relação do japonês com a questão da perpetuação de um conhecimento, né? E o quanto os eventos naturais eles são intrínsecos à cultura japonesa, e isso aparece na fotografia desde sempre. Bom, aí a gente tem o assunto da nossa fala aqui, né? mais baseado na questão principal. E a gente tem, então, aqui o momento exato em que uma das bombas explode. E esse fotógrafo, o Hamaya Hiroshi, pega, e no momento exato que ele tem a notícia que explodiu a bomba, ele pega a câmera dele, vira para o sol ao meio-dia e fotografa o sol ao meio-dia. E cria uma imagem que é uma representação simbólica da bandeira japonesa queimada, né? Porque se vocês forem olhar a bandeira japonesa, ela é branca, né, com a esfera vermelha do sol. Antes ela tinha os raios, né, que saíam do sol. E aqui a gente tem exatamente o contrário, né? O que é branco vira preto, e o que era o centro da informação, que é o sol, é essa bola branca. Aí, em 1945, em Nagasaki, o Matsumoto Eiichi vai para Nagasaki, fotografar e registrar Nagasaki, e uma das imagens que ele traz é exatamente essa aí, é a sombra de um soldado no muro do quartel-general militar. A gente vê aqui a sombra desse soldado impressa e a escada impressa, né? Como se tivesse sido feito um raio-x no momento da bomba. Esse corpo é incinerado e a marca dessa pessoa e dessa escada ficam registradas na parede aí do quartel-general. Bom,
acaba a guerra, o Japão se rende, né? Os relatos sobre a guerra são assim, impressionantes. E entre 1945 e 1959, nenhuma mídia impressa no Japão podia publicar qualquer imagem que mostrasse o que aconteceu em Nagasaki e Hiroshima. Ou seja, as pessoas até podiam fotografar, mas nada podia ser publicado. Era tudo censurado. Então, você imagina, e esse período, o Japão é ocupado militarmente pelos Estados Unidos, né? Várias bases militares nos Estados Unidos são instaladas no Japão, e os japoneses têm que, além de tudo, além de terem sofrido com as bombas, eles têm que viver sob as regras de convívio social que o governo americano impõe à sociedade japonesa. Inclusive, não permitindo que os japoneses pudessem discutir, através das suas mídias impressas, o que aconteceu. Então, aqui, né, até o ano de 59, a imprensa japonesa foi proibida pelos Estados Unidos de divulgar qualquer imagem referente à sua destruição. Os livros de fotografia se tornam o principal meio de difusão dos fotógrafos japoneses. Alguns fatores podem ser citados. Esses fatores, para mim, são questões que eu identifico, mas que claramente podem não ser os únicos e talvez alguns sejam muito mais só uma interpretação minha do que o de fato, né? O livro é um meio de difusão que ultrapassa o tempo e constitui um pensamento mais amplo sobre o mundo, né? Em substituição à efemeridade de uma exposição fotográfica, por exemplo, né? E essa preocupação com a história é uma preocupação muito intensa dentro da cultura japonesa. E ela é bem legal. Agora, alguém está com o microfone aberto, pode desligar, por favor? Outra coisa o Japão é uma terra onde falta espaço nas residências, né? A gente não tem grandes espaços expositivos e a cultura japonesa de exposição de obras de arte é muito distinta da nossa também, né? A cultura expositiva, normalmente nas casas japonesas existe um espaço, né, expositivo, onde os objetos de decoração e de arte daquela família ficam ali colocadas, né, na sala do chá, ficam colocadas ali para receber os visitantes e que são colocadas e retiradas dependendo do visitante que chega lá. Então, essa tradição de ter foto parada na parede, como nós temos aqui, não é da mesma forma, né? Como nós vemos aqui. Depois disso, o Japão é um país que ficou exterminado pela guerra. Então, é um país que tem que se reconstruir. E o Japão, os artistas japoneses têm muita dificuldade de, por exemplo, fazer uma exposição fotográfica com ampliações. O custo das exposições era absolutamente proibitivo, era muito mais fácil produzir livros, porque tem uma cultura de produção de custo baixo, de papel, de produção, que eles estavam acostumados e fazer uma exposição era absolutamente caro, né? Depois, o interesse e a tradição pelo papel, como eu já falei, a difusão no tempo, que eu já falei, né? E um entendimento da complexidade do discurso visual da imagem vinculado à literatura, né? A relação deles com a imagem não é com a imagem única. O entendimento deles está muito vinculado ao entendimento da linguagem fotográfica ser muito mais próximo da literatura do que da imagem única, da pintura, né? Então, esse entendimento que o suporte ideal para a fotografia é o livro de fotografia está muito intrínseco na cultura deles, né? Aí aqui um comentário que eu acho que não vale muito a pena entrar no mérito agora. Bom, de novo, sobre um livro de fotografia, esse livro aí, do Domo Ken, que foi um dos mais importantes fotógrafos japoneses na área do fotojornalismo, foi lançado em 1960
era um livro que denunciava... porque a partir a partir da Segunda Guerra, é lógico que algumas questões sociais do Japão vão ficar sendo o foco, né? Tudo que está acontecendo no Japão nesse período, eu vou entrar um pouquinho no mérito disso agora, é o foco da fotografia japonesa, né? E esse livro, chamado Children of Shikuro, que era onde havia uma mina de carvão e que as condições de vida das pessoas eram muito precárias, ele foi impresso na pequena tiragem de 100 mil exemplares. Então, a força que esse livro tem, esse livro era vendido, era tão barato que ele era vendido como se fosse uma revista, né? E isso provocou uma mudança de entendimento do que estava acontecendo no Japão com a industrialização e com a modernização que o Japão estava acontecendo, né? Então, a partir da década de 60, começam a ver, como em todo o mundo civilizado, uma série de movimentos de questionamento das condições socioeconômicas e culturais, né? A gente tem os movimentos na Europa, o movimento nos Estados Unidos, e no Japão também estão acontecendo esses movimentos. Movimentos estudantis, movimentos de questionamento dessa inserção, né, dos americanos impondo restrições de circulação, impondo restrições fortes ao Japão. O Japão, em 60, na década de 60, eles teriam que renovar um acordo, um tratado com os Estados Unidos sobre a ocupação, porque, em tese, os Estados Unidos, no final da década de 60, deveria sair do Japão, e esse tratado ele é renovado, e a função dessa renovação de tratado está relacionado com a Guerra do Vietnã, porque as bases militares americanas que atacaram o Vietnã saíam do Japão. Então, tem um movimento social, cultural e estudantil no Japão violentíssimo, de negação e de querer realmente entender melhor o que está acontecendo e querer entender melhor quem é o Japão que está sendo modernizado, que está sofrendo tanta influência americana e literalmente continua sendo ocupado pelos Estados Unidos, né? Bom, em 1959 surge o Grupo Vivo. O Grupo Vivo, que foi formado pelo Narahara Iko, Akira Sato, Akira Tano, Kawada Kikuji, Shomei Tomatsu e Eiko Hossoi, é um grupo que se baseia, se pauta no conceito de um coletivo fotográfico como a Magnum, né? O Grupo Vivo ele foi criado para vender o trabalho comercial desses fotógrafos. Porém, esses caras eles estavam com uma pegada tão forte na fotografia e eles estavam buscando de novo o resgate de uma subjetividade na fotografia japonesa, em detrimento um pouco dessa fotografia que tinha ganhado um pouco mais notoriedade, né, que é a fotografia social, no final da década de 30 e logo após a Segunda Guerra Mundial, que eles acabaram sendo interpretados como um grupo artístico. E por isso mesmo esse grupo durou só 2 anos, porque não tinha condição de... a coisa ficou um pouco desvirtuada, né? Esse grupo ele não é tão estudado quanto o grupo da Provoke, mas ele é muito interessante, porque a Provoke, que é um movimento que vai surgir no final do século, imagina, no final da década de 60, é um movimento de reação ao que esses caras tinham feito e estavam fazendo, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, rapidamente, né, um pouquinho só do trabalho de alguns deles e vou me ater mais ao trabalho de 2 especificamente, né? Esse é um trabalho do Narahara Iko, em que a questão da subjetividade, né, que eles colocam aqui é que eles entendem
que a fotografia ela tem esse forte vínculo com a subjetividade do fotógrafo, né? Com o fotógrafo, quando vai fazer um trabalho e fotografar alguma coisa, ele descarrega nesse trabalho uma subjetividade que diz mais dele do que na realidade da coisa em si, né? Do referente propriamente dito, né? E a questão aí é tão séria que entre 1960 e 1965, as discussões entre o Shomei Tomatsu e o Domo Ken, que é o fotojornalismo, que rejeitava tudo isso, né? Rejeitava, ele era fotojornalista, ele não aceitava de jeito nenhum esse movimento, e os fotógrafos da Vivo, e muito menos vai aceitar os fotógrafos da Provoke. Eles têm um debate acalorado durante anos através das revistas fotográficas. Um escrevia um artigo, o outro respondia, um escrevia um artigo, o outro respondia, e eles iam nessa troca e nessa briga sem fim. Então, aqui é do Narahara Iko. Aqui é do Akira Sato. Aqui é do Akira Tano, que é maravilhoso, né, o trabalho dele, é interessantíssimo o trabalho dele, né? De todos eles são interessantíssimos. Os livros desses fotógrafos, eles são, assim, raríssimos e caríssimos de encontrar, eles não são livros baratos, porque tem um mercado de colecionadores que devora tudo que essa fotografia japonesa cria, né? Principalmente desse período, os livros são proibitivos. Opa, acho que deu uma travada aqui, peraí. Bom, e aí eu vou mostrar um pouquinho mais o trabalho do Kawada Kikuji, e ele fala, né, que o Kawada, ele vai fazer um trabalho chamado The Map, que é esse livro, que infelizmente é um livro que eu não tenho, e que é um livro num formato, num projeto gráfico muito interessante, em que ele vai explorar, ele durante o trabalho dele, todos os trabalhos que o Kawada fez até hoje, todos os trabalhos são trabalhos de longo termo, né? Eles são trabalhos que duram 5, 6 anos para ser construído. O The Map, que é esse livro, é um livro que foi publicado em 1965 e ele demorou 6 anos para ser feito. Ele começa a fotografar em final de 58, começo de 59. Ele vai explorar esse conflito da sociedade, da cultura americana com a cultura japonesa, e ele vai fotografar muitas coisas que são ruínas. Inclusive, ele vai para Hiroshima e ele vai fotografar cenas dos lugares destruídos que ficaram lá preservados, e aonde as pessoas entravam nos lugares e assinavam nas paredes, escreviam nas paredes. Então, é uma mistura de objetos de consumo representando a cultura americana e os destroços do que foi as bombas em Hiroshima, né? Eu vou passar um videozinho, mas eu só vou mostrar um pouquinho como é que é o livro. Então, o livro ele funciona da seguinte forma: vocês vão ver um pedacinho do livro, porque os vídeos que mostram o livro são muito longos, eu não posso ficar aqui 10 minutos mostrando um vídeo para vocês. Mas aqui, por exemplo, né, a gente vê o quê? A gente vê uma página aberta do livro com essa estrutura militar destruída, só que ela abre como se fosse uma janela. Ela abre para os dois lados. Ela dá um unfold assim para os dois lados. E quando ela faz isso, ela mostra essa imagem. Aqui, por exemplo, ele mostra uma bandeira japonesa consumida pelo fogo, e quando você abre, a gente vê o núcleo central da onde estourou a bomba. Então, agora eu vou mostrar rapidamente aqui um pouquinho desse vídeo, só para vocês terem uma ideia de como funciona o livro. Eu vou primeiro só pegar aqui o comecinho.
Esse é o reprint do livro, é a segunda edição do livro, né? Esse reprint hoje custa em torno de uns $600. A primeira versão você não encontra por menos de $3.000, $4.000 o livro. Então, é um livro que vocês vão ver que ele é pequeno, né? Ele não é um livro grande. Ele vai ter páginas normais e, em alguns momentos, ele tem essa página aberta em duplo. Mas aqui o cara que manipula, não manipula do jeito correto. Vamos aqui para frente, que aqui a gente vai ver melhor, porque aqui ele vai abrir o livro como ele tem que ser de fato visto, tá? Aqui, por exemplo, são garrafas de refrigerante, né? Tá vendo? Que é uma tradição da cultura americana. Aqui, por exemplo, a gente vê, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Aqui a gente vê o símbolo da Coca-Cola, né? E quando a gente abre, a gente vê... O cara é muito rápido para mostrar, né? Mas quando ele abre, a gente vê tudo um emaranhado de coisas, né? Um emaranhado de fio. Os mortos, a bandeira japonesa. A bandeira japonesa antiga, né? Essa é uma cena bem interessante, né? Ó. As garrafas de Coca-Cola, o cigarro Lucky Strike, marca da cultura americana da época, né? Que bom pretos tem, né? A impressão. É. Perfeita. Ver livro japonês. Você quer aprender sobre produção gráfica, você tem que ver livro japonês. Os caras são absolutamente primorosos. Eu tenho alguns livros de uns fotógrafos japoneses aqui que eu tenho certeza absoluta que não pode ser impresso em nenhum lugar no mundo, a não ser no Japão. Porque os papéis que eles usam, a qualidade do papel que eles usam, permite certos abusos no sistema de impressão que a gente não consegue ter no Brasil e fora do Brasil, porque a gente não tem papéis do mesmo peso, né? Bom, agora aqui, eu não sei como é que eu estou com o meu tempo, eu estou muito lento aí, a gente começou tarde, né? Então eu vou pular isso aqui, porque eu quero entrar direto na Provoke, senão a gente não vai conseguir ver. O livro do Shomei que eu ia mostrar, do Shomei Tomatsu, é um livro bastante indigesto. Ele vai fotografar as pessoas que sobreviveram à Segunda Guerra, à bomba de Nagasaki. E aí tem os relatos, e é muito indigesto. O Eiko é um outro fotógrafo da Vivo, é um dos mais conhecidos internacionalmente, né? Ele tem uma série de produções importantes. Ele vai fazer, né? Ele vai interagir com vários atores, escritores diferentes. Então ele vai trabalhar no primeiro livro dele com o Yukio Mishima, ele vai trabalhar com o Tatsumi Hishikata, que é o dançarino que cria o Butô, né? E ele cria uma série chamada Kamaitachi, que é um livro super interessante, porque o Kamaitachi é um livro em que ele pega esse dançarino de Butô, né, o Tatsumi, e ele vai para a cidade natal do Tatsumi. Só que a cidade natal do Tatsumi é a cidade em que o Eiko ficou refugiado durante a Segunda Guerra Mundial e passou muito aperto, passou fome. Então ele volta para esse lugar e esse dançarino de Butô vai fazer uma performance nessa área rural. Essa performance, no primeiro momento, assusta e impressiona um pouco os camponeses. Depois os camponeses passam a fazer parte do jogo de representação cênica, né? É muito bonito. E a paisagem rural dali tem uma função de colocar em contraponto a cultura japonesa tradicional, que eles tinham muito medo que se perdesse com a modernização do Japão, né? E
esse trabalho, eles faz questão de sempre mostrar muito essa paisagem, mostrar muito como é que é a vida das pessoas, como é que é o costume dessas pessoas. Bom, ele é um cara que vai trabalhar tão bem em fotografar em ateliê, em estúdio, quanto fotografar na rua, né? Como eu trabalho, fotografar no espaço público, como é esse trabalho do Kamaitachi, e ele explora muito os contrapontos da cultura, da questão do homem, da mulher, da performance, e eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui, e havendo tempo eu mostro um pouquinho do livro também, mas eu vou, acho que, dar uma acelerada aqui para poder entrar naquilo que é mais contundente, né? Então, esse é um dos primeiros livros, um dos primeiros trabalhos dele, né? É muito voltado para a performance, né? Um caráter muito sensual, um caráter muito erótico no trabalho. Esse é uma performance do dançarino. A gente é importante entender, né, que as bases navais americanas no Japão, elas tinham como uma característica interessante, era predominantemente base naval com soldado negro. Então, tem um encontro entre a cultura tradicional japonesa e a cultura negra americana que foi para a guerra, né? Então, você tem livros, por exemplo, de fotógrafos que retratam o encontro e o conflito que isso gerava, por exemplo. Mas aqui eu não vou ter tempo de mostrar isso, porque é muita coisa para mostrar, né? Bom, o livro Kamaitachi, eu vou dar uma pulada, porque eu estou com um pouco de medo de não dar tempo de mostrar tudo, mas havendo tempo no final, eu volto para ele, se vocês quiserem, eu mostro um pouco desse livro, dessa performance de Butô no meio de uma comunidade rural para vocês verem. Bom, a Provoke, né, formada inicialmente pelo escritor Utaki Koji e pelos fotógrafos Takuma Nakahira e Yutaka Takanashi, e pelo poeta Okada Takahiko, ela já logo de cara, né, a própria formação dela já anuncia essa proximidade, essa relação da linguagem escrita com a linguagem visual, né? Então, os textos dos 3 exemplares que a revista publicou, né, ela começa em 68 e acaba no final de 69. São 3 exemplares que são publicados. Em todos eles, sempre tem um texto crítico sobre as questões da produção cultural japonesa na fotografia da época, tem poemas e tem trabalhos de ensaios fotográficos, né? Sendo que, no segundo exemplar, o Daido Moriyama é convidado pelo Takuma Nakahira a fazer parte, né? Então, aqui essa frase, né? Nós, fotógrafos, devemos captar os fragmentos da realidade que são impossíveis de captar com as palavras, criando, assim, material para confrontar palavras e pensamento. Por isso, criamos essa revista, com o título Provoke, né? E o subtítulo Materiais Provocativos para Pensar. Um dado que eu esqueci de falar, o nome Vivo do outro grupo vem do sentido da palavra vivo mesmo, do português, porque é a palavra usada no Esperanto, né? Que é uma língua que se criou, acreditando-se que a partir desse momento, a partir da criação da ONU e da Segunda Guerra Mundial, a gente teria uma única língua que integrasse todos os povos. E eles resolveram usar a palavra vivo nesse sentido mesmo, né? De dizer o quanto eles estavam vivos e presentes e atuantes no mundo. Falar da Provoke, mostrar a Provoke é um assunto também bastante interessante, mas, na realidade, eu vou me ater aqui a 2 fotógrafos, ao Daido Moriyama e ao Takuma Nakahira, porque, entendendo e vendo o trabalho desses 2 fotógrafos, a gente entende a Provoke, a gente entende todos o que vai acontecer na fotografia japonesa, né?
Para vocês terem uma ideia, o Shomei Tomatsu, que é um fotógrafo da Vivo, né? Tem a foto e que ele é um grande pensador, né, desse movimento novo da fotografia japonesa, a partir da Segunda Guerra. Ele é um cara muito conectado. Então, ele conecta, por exemplo, ele que vai apresentar o Terayama, que era um grande escritor japonês, para o Daido Moriyama, e o Terayama vai fazer amizade com o Daido, que vai provocar uma série de coisas que o Daido vai fazer e a gente vai ver. Ele que vai promover o contato entre o Takuma Nakahira e o Daido Moriyama. E o Daido vai ser convidado para participar da Provoke por causa disso. Em 68, eles vão fazer uma exposição. Ele convida o Takuma Nakahira, e eles vão fazer uma exposição para comemorar os 100 anos da fotografia no Japão. E o Takuma Nakahira fica responsável em escolher o material. Então, eles fazem uma convocatória nacional. Essa convocatória nacional faz com que o Takuma veja nada mais, nada menos, olhem os números que nós estamos falando na década de 60 no Japão. Ele vai ter que editar algo em torno entre 50 e 60 mil fotografias para fazer uma exposição de comemoração de 100 anos do Japão. Isso vai fazer com que ele tenha um perfil, o Takuma Nakahira, um perfil do que é a produção japonesa na época. E é baseado nessa produção japonesa da época que ele cria a Provoke e que ele vai basear todo o trabalho dele, que é um trabalho de rejeição dos cânones do que se vinha fazendo na fotografia até então. O Takuma além de fotógrafo, ele é um pensador extremamente aguçado. Então, vamos lá falar do nosso primeiro fotógrafo, que é o cara que eu acho que, inclusive, eu acho que, salvo eu esteja errado, no segundo semestre agora desse ano, vai vir uma exposição do Takuma Nakahira para o Instituto Moreira Salles. Bom, o Takuma Nakahira, ele nasceu em 1938, ele vem de uma família extremamente pobre, né? E ele foi assistente do Eiko Hosoe em 61. Depois ele sai, depois de 2 anos, ele sai do Eiko e ele começa a querer trabalhar como fotógrafo. E ele via que a carreira dele não caminhava, e ele precisava fazer alguma coisa para caminhar. E aí é interessante que, como haviam muitas revistas de fotografia, muitas das coisas que nós vemos hoje como livros de fotografia no Japão, desses caras, eles são frutos, na realidade, de ensaios que as revistas chamavam os fotógrafos para fazer, e os caras faziam vários ensaios distintos, e depois de terem feito esses vários ensaios, eles juntavam e construíam um livro. E foi assim com o primeiro livro do Daido, o Japan Photo Theater, que é um livro que vai consagrar o Daido, né? Ele vai ganhar um prêmio de fotografia por causa desse livro. E esse livro, ele na realidade, vai fazer esse livro a partir de vários ensaios que ele faz para uma revista. Nesse livro, que é emblemático, porque é um livro que ele vai questionar claramente o sentido de narrativa e o sentido do que significa uma imagem fotográfica, né? Então, ele vai fazer os seus primeiros ensaios, inclusive com metalinguagem. Ele vai começar a fotografar fotografias que aparecem em jornais, em outdoor, em poste de rua, fotografar televisão. Ele vai fotografar tudo que para ele é uma imagem. E para ele tudo é uma coisa só. Nesse livro ele começa a fazer umas experiências com isso e depois ele chega num tal grau no segundo livro dele que a gente já não sabe, porque nesse aqui a gente ainda consegue perceber quando é uma imagem de televisão ou quando é uma imagem de um jornal ou quando é uma imagem de um pôster, de um outdoor ou de mesmo de um poste, né? Esses lambes de poste. Mas no segundo livro, você já não tem mais noção nenhuma, referência nenhuma da onde vem essa imagem.
o que é o que nós estamos vendo na realidade, né? São imagens, né? A Provoke fica famosa pela técnica, pela linguagem da imagem desfocada, pela imagem granulada, pela imagem tremida, né? Isso é muito o que se fala e o que é muito pautado a Provoke. Mas o que as pessoas pouco sabem é que o Daido já fazia isso antes da Provoke, né? E o Daido faz isso dentro desse livro, o Japan Photo Theater, porque ele quer questionar o que é a imagem fotográfica, ele quer questionar o que é uma narrativa com a imagem fotográfica, ele quer questionar o que é realidade, né? Ele quer questionar o que qual é o sentido da vida, né? Todos eles, tanto o Takuma quanto o Daido, eles são muito influenciados por três grandes artistas ocidentais. O fotógrafo William Klein, americano, quando o William Klein, em 54, lança o New York, né, onde o William Klein já vai, na questão da linguística fotográfica, já romper com os cânones da fotografia, né, isso é um assunto à parte. Ele vai se interessar muito pelo Andy Warhol e pela abordagem do Andy Warhol em relação aos objetos de consumo e a replicação das coisas. E ele vai se interessar muito pelo Albert Camus, com o seu pensamento sobre a teoria do absurdo, né? Onde a vida não tem sentido algum, né? E se a gente tiver um mínimo de bom senso, todos nós nos suicidaríamos, né? E qual o sentido de nós buscarmos no mundo um prolongamento da vida independente da qualidade que nós vivemos? Então, todos eles estão muito preocupados com o aqui e agora. Esses caras viveram duas bombas, eles não querem saber de um futuro, eles querem saber do presente, eles querem saber do hoje. Como é que eles vivem hoje? Qual é o registro que eles querem deixar na vida, no mundo, sobre o que eles são e viveram hoje, né? Hoje, naquela época, né? O aqui e agora é o fundamental, né? E esse aqui e agora é ruidoso, é sujo, é rasgado, é desprovido de sentido, é desprovido de fórmulas, de composições harmônicas ou de qualquer outro sentido que a gente queira dar para isso. Então, eu vou dar para vocês terem uma ideia também, eu vou começar a mostrar o livro. Eu não vou poder mostrar o livro inteiro, porque eu quero mostrar um pouquinho dos 3 livros fundamentais do Daido, mas para vocês entenderem uma coisa muito interessante aqui nessa história, o Daido começa a fotografar esse livro, ele não tinha dinheiro para fotografar. Então, as primeiras imagens desse livro, ele vai fazer com um filme de cinema, que é ISO 22, revelado e puxado para a ASA 400. Por isso, as imagens dele são tão contrastadas e tão granuladas. Tem uma razão técnica. Depois ele começa a ganhar dinheiro e começa a fotografar com filmes, mas aí ele vai adotar isso como um padrão. Eu vou passar muito rapidamente, porque eu estou vendo que o nosso tempo está estourado. Eu vou abrir aqui uma câmera para mostrar para vocês algum material. Agora, aqui dá para eu mostrar para vocês, eu vou interromper aqui um pouquinho, e dá para mostrar para vocês livros, que é o que nos interessa na vida, né? Então, deixa eu abrir aqui. Esse livro, ele não é o livro original, ele é uma reprodução no formato de facsímile do livro original. Essa mancha que a gente vê aqui do livro é exatamente a mancha do que é o livro original. Tá? Então, só para mostrar algumas coisas do livro, não vou poder, infelizmente, mostrar o livro inteiro, mas, por exemplo, a gente já logo vê aqui de cara, nessa dupla, né, um autorretrato do Daido junto com uma imagem de televisão. Vejam que o projeto gráfico dele, para a década de 60, esse livro é publicado em 1968, também já é bastante ousado, né? Uma imagem que extrapola para o lado de cá, se juntando a essa outra imagem. Né? Ou ele faz uma conexão entre essas duas imagens. E esse tipo chama Japan Photo Theater, porque, na realidade, ele também vai fotografar muito algumas trupes de teatro, como essa aqui. E ele mistura, então,
as cenas de um cotidiano que ele fotografa na rua com as cenas dessa representação desse teatro, colocando para nós claramente que tudo é uma grande encenação, que tudo é um grande teatro. Todos esses caras trabalham de maneira absolutamente compulsiva com a vida, né? Todos esses fotógrafos da Provoke, desse período, todos eles têm problemas seríssimos com bebida alcoólica, com drogas. As histórias são muito tristes das histórias de alguns deles. Aqui, por exemplo, a gente pode perceber, né? Perceber o quanto a imagem é contrastada, né? É um jogo de preto e branco, nada mais. Isso é por causa do filme que ele usava. A gente não sabe se a gente está vendo realmente pessoas, se a gente está vendo uma tela, se a gente o que a gente está vendo. Não temos muita... Ele vai desconstruindo isso na gente. E o livro não segue uma narrativa. Cada virada de página é uma experiência visual, uma experiência estética totalmente distinta da outra, fazendo com que a gente tenha sempre esse olhar muito fragmentado e muito truncado. A gente não consegue desenvolver uma narrativa no trabalho. Ele vai entrar em cinema pornô, vai fotografar as telas do cinema, ele vai fotografar teatro, ele vai fotografar strip, ele vai fotografar a rua, ele vai fotografar ele com mulheres, ele vai fazer uma mistura total, né? E as imagens sempre nesse estilo, né? Sempre muito estouradas, muito radicais, né? Como essa imagem que é maravilhosa, né? Você tem aqui nessa porta semi-aberta essa figura aparecendo aqui. E essa luz que invade a gente aqui, né? Eu vou passando aqui um pouquinho. Bom, eu vou pular agora, quando ele tem 25 anos de idade, ele entrou olha que cena incrível, né? O filme está tão estourado, tão granulado, que a luz aqui, olha, faz com que essa cabeça fique suspensa no ar, né? Ele vai visitar um hospital e ele descobre no hospital um espaço, um lugar, vai fotografar o próprio material dele sendo revelado. E ele vai fotografar, ele vai encontrar material de laboratório com fetos humanos. E ele fica muito impressionado com aquilo, porque isso é uma coisa que vai acontecer muito, né? Não só as pessoas que sobreviveram. Aqui, por exemplo, uma citação ao Andy Warhol, né? Essa questão da repetição. Mas houveram os frutos, né, das bombas, a contaminação das pessoas, a contaminação do ambiente gerou uma série de problemas nas gerações futuras, né? Tanto no sentido das deformações e dos problemas que as crianças vieram a ter, mas também a quantidade enorme de abortos que aconteceram. Então, existe um material muito difundido disso, né? E ele vai fotografar isso e ele vai incluir isso dentro do primeiro livro dele, que é um pouco o que nós vamos ver aqui, que é o último capítulo desse livro. Eu acho que se vocês puderem deixar a minha tela só ativa, porque assim as pessoas podem ver melhor, ao invés de ficar vendo compartilhado. Depois, eu sei que a Libra precisa falar, mas eu acho que a gente vai perder um pouco do conteúdo. Bom, aí o segundo livro do Diamond, que é publicado em 1970, é um livro em que ele estava um pouco cansado, né, de fotografar
um bairro de Tóquio que ele tem uma relação muito intensa, e ele recebeu do Takuma a dica do livro On the Road, de Jack Kerouac, e ele resolve fazer um projeto semelhante, entrar na estrada e sair fotografando o Japão. Ele vende essa ideia para uma revista, essa revista vai contratá-lo para ele fazer 4 ensaios, ele vai fazer 4 viagens e ele vai gerar o livro a partir daí. Então, a primeira imagem do livro, eu acho que é uma imagem bem interessante, porque ela nos mostra o que vai ser a vida dele nesse período, né? Ele vai mostrar uma janela de carro, mas que a gente não tem acesso a nada do que vem pela frente, né? Essa falta de horizonte, de perspectiva com o futuro, e até a própria falta de interesse nessa perspectiva, ele anuncia logo de cara nessa primeira imagem. E aí, de novo, aqui, as imagens elas vão mostrando, né? O Japão aqui, por exemplo, isso é um outdoor, né? Vou dar uma puladinha aqui. Ele é um tremendo laboratorista, mas ele faz questão de deixar as manipulações totalmente evidenciadas, né? Esses japoneses usando toda uma série de referências à cultura americana, né? A calça jeans, a jaqueta de couro, a moto, e ele coloca todos esses caras sem rosto. Aqui, por exemplo, né? A repetição, Andy Warhol, e um outdoor com a Brigitte Bardot. Aqui, por exemplo, isso aqui é uma fotografia que saiu num jornal. E ele fotografa essa fotografia e ele usa essa fotografia. E ele fala claramente que ele queria ter estado nesse lugar e fotografado essa cena. Então, para ele, era normal fotografar isso e usar essa imagem. Ele se insere em vários momentos. Essa foto, que é uma foto super famosa, foi para esse livro. As relações que ele faz do lixo, né, com o jogo, com o vício, e aí vai. E aí, para finalizar a Daido, eu vou mostrar agora o último livro dessa série, que é um livro chamado Farewell Photography. Esse livro está no formato japonês. Eu vou ter que afastar um pouquinho a câmera, porque esse livro é um pouco maior. Esse foi cedendo, né? Bom, em 1971, ele tem um encontro com o Takuma Nakahira, e nesse encontro eles ficam conversando, eles eram absolutamente alucinados, né? Eles ficam conversando durante mais de 24 horas. E nessa conversa de 24 horas, eles ficam falando das crises que eles estão vivendo. Então, o Daido está falando, por exemplo, que ele estava numa crise com tudo que ele tinha feito. Ele não via sentido no que ele fazia, ele não via sentido mais, ele não achava que nada do que ele fazia... Ele fala assim, não sei por que continuo fotografando, mas continuo. Não tenho ilusão que o que eu faço algum dia será útil para o mundo ou para a humanidade de alguma forma. Então, ele resolve, no meio dessa crise, ele fala, puta, eu vou fazer um trabalho que eu vou abandonar a fotografia. Então, ele cria um título chamado Farewell Photography, ou seja, né, despedida da fotografia, e ele vai revisitar todo o acervo de tudo que ele tinha feito até então e olhar para esse acervo fotográfico as imagens que ele tinha rejeitado. E nessa rejeição ele vai tentar encontrar algum sentido para aquilo que ele tinha feito até agora. E aí ele vai fazer o livro Farewell Photography com todo esse material que foi rejeitado. Só que aqui, qualquer coisa que a gente pense o que é fotografia, pode esquecer. Aqui é a ruptura total e absoluta com tudo que a gente pode imaginar de fotografia, porque ele vai se seduzir por negativos velados, por negativos cortados, por negativos sujos, rasurados,
ele vai romper com todos os cânones, e depois eu falo dessa conversa, o que aconteceu com o Takuma. Então, eu vou começar mostrando para você aqui o livro. Então, vejam lá, aqui a primeira foto do livro é uma foto de um fotógrafo usando um flash de bulbo, né? E olha como a foto é suja, é riscada, é desfocada, né, totalmente sem um lugar para a gente olhar, né? Sem um lugar de acomodação. Ele vai pegar 2 fotogramas seguidos e vai constituir uma nova imagem, e ainda vai gerar uma instabilidade visual. Então, você tem os furos do fotograma aqui. Aqui de novo, né? Os furos do fotograma. Aqui um outdoor não, uma foto de poste, mas olha como ele não trata a imagem, ele quer essa sujeira, ele quer essa podridão que a imagem tem. Uma tela de televisão. Uma imagem que tem uma velação e ele mostra todo o negativo. Eu tenho algumas coisas marcadas aqui. Ou, por exemplo, uma ponta de filme velado em que essa imagem esconde, né? Tem essa velação aqui e ela está com os furos aparecendo aqui. Ou essa imagem que está toda com a sua emulsão totalmente danificada. Ou uma imagem que é pura e simplesmente uma série de borrões. Ou quando ele junta essas duas fotografias, né, essas duas imagens, uma imagem de meio fantasmagórica aqui, com esse cara aqui, a bandeira americana, que a gente não consegue nem identificar o que é. Essa imagem, por exemplo, que a gente pensa, bom, isso aqui, então, é o quê? Isso aqui também é uma foto totalmente danificada. Não. Isso aqui é uma área de Tóquio que foi devastada por um bombardeamento e ele fotografou essa área na década de 60. Isso aqui, então, é o terreno devastado. A gente poderia falar aqui da técnica dele de não olhar no visor da câmera, fotografar de tudo quanto é jeito, de todas as formas possíveis, usando sempre câmeras compactas, mas esses tipos de discursos não são as coisas relevantes do trabalho para mim. Aqui, de novo, né? A imagem velada e a ponta de um outro negativo. Ou essa imagem também, de novo, né? Ele junta 2 fotos de mar, transformando isso numa única imagem. De um helicóptero americano, que é também uma imagem muito famosa dele. Ou um fotograma absolutamente velado, sem nada. E, gente, tudo que entre essas poucas coisas que eu estou mostrando para você, existe um mundo por debaixo disso. Isso aqui, por exemplo, é uma tela de televisão. Existe um mundo aqui que eu poderia ficar falando com vocês, mas isso é conversa para pelo menos umas 32 horas, mais ou menos, de fala, que é o tempo que eu estou projetando fazer um curso sobre isso, porque tem muito conteúdo para ser visto e ser falado. Eu estou tentando ser bem rápido aqui para não ultrapassar demais o tempo. Esse livro é de 1973. O Daido tem mais de 180 livros publicados. Ele publica, em média, 5 a 6 livros por ano. Agora eu vou falar, então, do Takuma Nakahira, o outro amigo dele, o outro fotógrafo e o mentor da Provoke, tá? O Takuma nasceu em 1938 e morreu em 2015. Ele era um cara absolutamente compulsivo, né? Foi ele que editou 50 mil fotos para fazer uma exposição.
né? Ele faz a Provoke em 68, 69, e em 1970 ele lança um livro chamado For a Language to Come, né? Ele está questionando a fotografia enquanto linguagem, ele está colocando a fotografia num sentido de que é algo que ainda está por vir e que a gente ainda não conhece e não domina, né? Esse cara, ele era tão também louco, né, que ele, nessa conversa que ele teve com deixa eu voltar aqui um pouquinho para a câmera, para mim, aí a gente fica se vendo, pelo menos, senão fica um papo maluco, né? E aí a moça da Libras pode entrar um pouco. Ele, nessa conversa que ele tem com o Daido, né, que eles ficam mais de 24 horas conversando ininterruptamente, ele também estava numa crise. Essa conversa foi em 1971, ele já tinha lançado esse livro que eu vou mostrar para vocês. E ele está numa crise. E essa crise é tão radical que ele resolve fazer o seguinte: eu não sei mais o que eu quero fazer com a fotografia, eu não sei mais o que eu estou fazendo com a fotografia, tudo que eu fiz eu não quero mais fazer, então o meu jeito de sair desse buraco é fotografar, eu vou fotografar todo dia. E ele fica durante mais de ano fotografando todo dia. E em 1973, ele faz um ritual com a mulher dele, ele vai para a praia perto da casa dele, ele pega todas as ampliações que ele tem, ele pega todos os negativos que ele tem, ele pega todas as anotações que ele tem e ele queima tudo. Ele joga fora tudo que ele fez. Tamanha a rejeição ao que tudo que ele tinha feito. Em 1977, ele tem, por causa do excesso de consumo de drogas, e em especial de álcool, ele tem um acidente vascular cerebral e ele perde a memória dele e ele fica com afasia, que é uma incapacidade de dar nome para as coisas. Você sabe o que é um copo, mas você não sabe qual é o nome que o copo tem. Ele fica mais de 5 ou 6 anos sem fotografar e depois ele começa a fotografar de novo e vai morrer fotografando, fazendo um trabalho muito distinto disso. Mas esse livro, em que ele lança em 1970, é um livro também muito parecido com os livros do Daido, é um livro de ruptura. As fotografias são todas muito fragmentadas, usando todas elas da mesma forma que o Daido. Ele, na realidade, o que vai acontecer é que, a partir de 64, se eu não me engano, acho que é isso, o Japão, Tóquio começa a ser vira um canteiro de obras, porque vai ter a Olimpíada. E aí, eles usam a Olimpíada como uma forma de fazer uma modernização do Japão. Então, muita coisa é destruída e muita coisa é construída. E o Takuma se questiona o sentido de tudo aquilo, o sentido dessa modernização desenfreada, o sentido dessa instalação de uma cultura de consumo desenfreada, e ele vai sair durante a noite em Tóquio, fotografando essa Tóquio que está se desmanchando, a Tóquio que ele conhecia, e a Tóquio que não vai mais existir, que ele conhecia, e a Tóquio que vai surgir a partir daí. E o que é esse momento de trânsito, né? De uma Tóquio em reconstrução dentro de parâmetros de modernização totalmente diferentes. Em 1971, ele é convidado para ir para a Bienal de Paris. O projeto dele é fazer 200 fotografias por dia. Então, ele fotografa durante o dia inteiro, de noite ele amplia essas 200 fotografias, depois ele pendura em painéis instalados por Paris, e o objetivo é que as pessoas interagissem com esses painéis, destruíssem, riscassem, pusessem coisas por cima, rasgassem, fizessem o que ele quisesse. E ele briga depois de 15 dias com a produção da Bienal, ele abandona a Bienal, ele tem fortes críticas ao vazio e a profunda conexão da arte contemporânea da época com o mercado. É engraçado, porque ele fala uma coisa na década de 70 que a gente vive sentado exatamente em cima disso hoje, né? Então, eu vou agora voltar aqui para o livro, para vocês verem o livro, e vocês darem uma olhada o que esse cara está enxergando do Japão dessa época. Acho que dá para a gente marcar aqui, né? Para todo mundo ver grande, né? Vocês conseguem, né? Então, vamos lá. A capa original não é essa, depois eu posso mostrar. Essa também é a capa da segunda edição, não é a capa original.
Esse livro é um pouquinho mais difícil aqui de ver, porque ele tem um brilho que é um pouco complicado, né? Mas aqui a gente vê um corpo de mulher, na verdade ele está fotografando a vitrine de um cinema pornô, né? Aqui é um outro corpo e aqui tem um outro corpo. Vejam que, de novo, né, ele também é um livro truncado, você não consegue ter uma sequência onde a gente flui, o nosso olhar flui. Cada virada de página é uma parada, é uma interrupção, é uma necessidade da gente olhar para o material e tentar entender o que eles veem. E o mais interessante é que tanto essa geração da Provoke, ela nega a subjetividade do grupo vivo. Ela vai dizer que a fotografia, eles negam o caráter artístico da fotografia. Eles falam, a fotografia não é arte, fotografia é registro. O registro do aqui e agora, de quem eu sou e que mundo que eu vivo e como eu vejo esse mundo. Então, é muito interessante porque o tempo inteiro a fotografia japonesa ela está oscilando entre essa aproximação, né, com o mundo, com o meio artístico, né, que a gente viu lá antes da Segunda Guerra Mundial. Esses caras negam a arte, mas eles negam a fotografia documental, a fotografia social. Eles tentam trabalhar num terceiro viés, numa terceira via, que é uma fotografia com uma subjetividade grande, mas vinculada a um registro de existência do aqui e agora, né? É essa o Japão que esses caras acreditam ser o Japão da época, esse Japão ruidoso, em forte crise cultural, uma forte crise de identidade, um Japão sujo, um Japão perdido da sua identidade na original, consumido. Eu vou passando aqui um pouquinho rápido, vou dar uns saltos agora, tá? Vou dar um salto aqui. Senão a gente não consegue. E aí ele vai chegar no final do livro e vai chegar no final do livro de uma maneira muito interessante. Essa imagem dele é muito conhecida. Ele vai chegar no final do livro de uma maneira muito interessante. Só esse livro aqui é uma aula de 2 horas, né? Se a gente for olhar com cuidado. Mas eu vou passar rápido aqui, porque é importante. Deixa eu chegar aqui. Ó. As paisagens noturnas dele são impressionantes. Né? Parece o tempo inteiro que a gente está vendo explosões. Né? Ele usa a luz como um foco. Olha essa imagem, impressionante. Ele usa a luz como um foco de explosão, de intensidade o tempo inteiro. É como se a gente visse, tá vendo? É como se a gente visse o tempo inteiro uma explosão mesmo acontecendo no céu e permeando todo o universo. Deixa eu só mostrar rapidamente uma coisa aqui, nesse sentido. Ó. Olha. Né? Olha, é o tempo inteiro isso. É o tempo inteiro um foco de luz muito acentuado que contamina todo o ambiente, como se estivesse vendo uma explosão. Né? Bom, e aqui, aqui ao final do livro, ele mostra essas 2 moças absolutamente numa posição meio, né, uma cara meio perdida. E aí ele vai usar esse recurso, né? Ele vai fotografar de noite essa paisagem, né? Esse pier. Depois ele fotografa de dia esse pier, só que ele inverte o negativo. A gente não sabe se o negativo é aquele, o negativo invertido é aquele ou esse, mas ele inverteu, né?
Então, eles brincam muito com essas coisas. E aí, esse lugar vai sendo consumido pelo mar, né? A gente vai sendo engolfado, vai sendo engolido pelo mar. Bom, para encerrar e não me estender demais, eu vou dar uma pulada em algumas outras coisas que eu queria falar e mostrar para vocês. Eu ia falar um pouco do Masahisa Fukase, mas não vai dar tempo de falar. Eu vou direto aqui para encerrar o trabalho da Miyako Ishiushi, né, para falar de uma fotógrafa, né, que tem a produção fotográfica japonesa de mulheres, né, depois da década de 70 e 80, é impressionante também. A Miyako é uma fotógrafa de 1947, ela começa a fotografar tardiamente, aos 30 anos, e ela faz 3 livros iniciais, que são livros relacionados à vida dela na cidade de Yokozuka, que ela era extremamente pobre e vivia uma vida muito muito pobre. Então, e a cidade de Yokozuka era uma base naval. Então, eles eram proibidos de andar por certas regiões da cidade. Eles não podiam circular. E tinham certas áreas da cidade, a área de prostituição, que foi transformada para receber os marinheiros americanos. Ela era proibida de circular porque ela corria o risco seriamente de ser estuprada. As mulheres eram estupradas porque existia uma imunidade para os soldados americanos. Então, os 3 primeiros livros que ela faz é um livro sobre Yokozuka, depois ela faz um livro sobre o apartamento onde ela morava em Yokozuka, que era um apartamento muito pobre, e depois ela faz um trabalho sobre a zona de prostituição chamado Endless Night. Eu vou mostrar muito rapidamente esse material, alguma coisinha desse material, para vocês verem que é muito na pegada dos outros trabalhos, né? Esse é Yokozuka. E depois eu vou para o trabalho final, e aí eu encerro a minha fala e a gente conversa se ainda houver tempo. Ainda seguindo essa escola da foto granulada, da foto imprecisa, né? Esse é o apartment, que é o lugar onde ela morou. E esse é o Endless Night, que é o lugar da prostituição. Que, inclusive, alguns prédios foram ocupados, eram prédios de classe média japonesa, que foram ocupados e transformados em prostíbulos. E aí, para encerrar, ela faz um trabalho, ela é convidada para ir para aí. Depois ela muda a linha de produção dela, de criação dela, mas ela vai fazer um trabalho, ela é convidada, depois de uma série de outros trabalhos que ela faz, para ir para Hiroshima fazer um trabalho. E ela, a princípio, ela rejeita, falando, eu não tenho nada a ver em fazer alguma coisa em Hiroshima. Tudo que já tinha ter sido feito sobre Hiroshima já foi feito por grandes fotógrafos, eu não tenho o que fazer em Hiroshima. Mas ela resolve ir de qualquer maneira, e quando ela vai no Museu de Hiroshima, e ela encontra no Museu de Hiroshima as vestimentas e os objetos que foram encontrados em Hiroshima, das pessoas que morreram, ela fica profundamente tocada com aquilo e ela resolve fotografar. Então, para encerrar a minha fala, eu queria mostrar um pouquinho do que ela fotografou nesse museu, porque eu acho uma das coisas mais tocantes que eu já vi sobre as 2 bombas no Japão. Ela ganhou, em 2014, o prêmio Hasselblad de fotografia. Tá? O trabalho dela é de uma importância enorme. Inclusive, ela ganhou o prêmio Hasselblad antes do Daido Moriyama, que só foi ganhar em 2019. E ela é a 5ª ou a 6ª, não tenho certeza, fotógrafa a ganhar esse prêmio. Então, o trabalho dela sobre a bomba é isso aqui. Ela vai fotografar um objeto como esse,
Mas a coisa mais impressionante, ela vai fotografar as roupas das mulheres que morreram na bomba de Hiroshima. E ela vai fazer isso de uma maneira que eu acho sublime. Ela coloca essas roupas delicadamente, porque são roupas que estão se desmanchando, ela coloca em cima de uma mesa de luz. Então, tem uma projeção de luz que vem de baixo, que nos dá uma sensação de um corpo etéreo existindo nessas roupas. Eu acho isso maravilhoso. Eu não vou mais falar mais nada, então, se vocês puderem deixar a minha tela bem grande para as pessoas poderem ver direito isso, eu acho que seria legal. Bom, então, como eu havia dito aqui para o pessoal da produção, eu tinha aqui material para falar por umas 3 horas e pouco, né? E eu, conforme eu vou medindo o tempo da minha fala aqui, eu fui cortando, deixei de falar de um monte de coisas, deixei de mostrar um monte de material para vocês, mas num tempo de 1 hora, 1 hora e meia, é quase impossível eu mostrar e falar tudo o que eu queria. Mas eu acho que deu um pouco para a gente pelo menos perceber e entender um pouco a dimensão e o tamanho do buraco que é o que a fotografia, o que a cultura japonesa e a fotografia japonesa tem para nos oferecer como lição, né, do que é ser humano, né? O que é ser humano e usar uma forma de expressão e de se comunicar em relação a todas as catástrofes e as desgraças que a gente vive no mundo, né? Eu queria agradecer, desculpem se eu fui muito extenso e muito cortado, tive que quebrar a minha linha de raciocínio várias vezes, porque realmente eu não podia seguir em frente com tudo que eu tinha para falar. E estou aqui, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, quiserem saber, quiserem trocar, falar alguma coisa, estou por aqui. Estou à disposição. Nós vamos ter que produzir esse seu curso. Então, esse curso eu já tenho estimado mais ou menos umas 32 horas de curso, meu. Porque o material é muito vasto, meu. É impressionante quanto é vasto. E também passar para o espanhol, porque acho, Marcelo, que é impressionante o conhecimento, a pesquisa que você tem feita. Parabéns, impressionante. E nós ficamos bem pequeninos, né, do lado dos japoneses e da produção dos livros, realmente, é impressionante. E era uma pergunta que vai ser no final da tua palestra, cadê as autoras mulheres? E aí você, pum, surpreendeu. Então, eu vou querer esses nomes, tá? Logo. Então, obrigado, Laura, pela tua fala. É claro que a cultura japonesa, a gente sabe das questões com o feminino na cultura japonesa, né?
mas a produção contemporânea da fotografia japonesa feminina é impressionantemente bonita e potente. Imagino. E tem nomes incríveis. Tem nomes incríveis. Tem uma fotógrafa, por exemplo, que eu gosto demais, chama Sakiko Nomura, e ela tem um trabalho em que ela fotografa corpos masculinos. É impressionante o trabalho dela, cara. Só que os livros dela a gente tem que ver ao vivo, porque o livro dela é de uma sofisticação gráfica e de uma sutileza nas passagens de baixa luz, nos detalhes, que uma reprodução com essa via Zoom é impossível de se perceber. Imagino. Bom, muito bom. Obrigada, Marcelo. De nada, que é isso. Obrigado a vocês pela paciência e pela palestra truncada. Acho que você vai ter que fazer um livro desse todo esse trabalho também. Não, tem muito Por que livro não? sobre a história japonesa, né? Não, mas isso que você fala é muito interessante. Você mesmo pode fazer. Não me sinto capaz para isso. Me sinto capaz hoje, depois de 13 anos de estudar, em fazer um curso consistente, mas fazer um livro, não me atrevo. Marcelo, a gente passou um pouquinho já do horário, tá? Eu quero agradecer por você compartilhar todo esse conteúdo com a gente. Eu sei que a gente poderia ficar muito mais tempo aqui. E agradecer por você estar sempre junto com a gente também, compartilhando esses conteúdos super importantes. Obrigado a vocês por darem espaço. Tá? E se ninguém tiver mais nenhuma questão, eu acho que a gente pode ir encerrando. Eu quero agradecer a presença de todas as pessoas que ficaram aqui até agora. Tá? E também eu queria agradecer aos monitores que ajudaram a gente também aqui no festival, que foi o Lucas Correia, a Paloma Gomide, Maria Luísa Coura, a Malu, e o Eduardo Fonseca. E o Celso Peixoto também, que ele estava aqui com a gente, porém ele teve um problema de saúde, ele está com a Covid e teve que ser afastado. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. E, Marcelo, recorde de público do festival, tá? Ah, que bom. Beijo. Tem um monte de amigo aqui, gente. Marcelo, muito obrigada. Obrigada, Marcelo e Flávio da coordenação, Laura, que esteve com a gente. E, para finalizar agora, eu vou passar novamente o vídeo da convocatória e agradecer a todos que se inscreveram na convocatória. Para a gente agora, é o nosso último dia de festival, estamos encerrando. Então, eu vou passar novamente o vídeo da convocatória e avisar a todos que as exposições do festival continuam abertas. O encontro de livros de autor continua aberto, então visitem o site para ver essas outras questões que não foram presenciais, mas que continuam lá. Muito obrigada. Palmas para Marcelo. Muito obrigado a todos.